Você já se sentiu parado diante de um problema, como se não houvesse saída? E se eu te dissesse que cada dificuldade que surge na sua vida é, na verdade, um convite para você crescer, se tornar mais forte e mais sábio? Hoje você vai descobrir como transformar desafios em oportunidades, medo em coragem e problemas em soluções, aplicando princípios que transformaram a vida de milhares de pessoas. Como Napoleon Hill dizia, em cada adversidade há a semente de um benefício equivalente. Prepare-se para olhar para dentro de si mesmo, despertar a fé que existe em você e aprender a agir de forma que cada obstáculo se torne um degrau rumo ao seu sucesso. Se você quer mudar sua mente, sua vida e sua realidade, faça algo agora. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que podem transformar seu destino. Deixe o seu like para mostrar que você está pronto para agir. Comente aqui embaixo. Diga qual é o problema que você vai transformar em oportunidade hoje. Sua coragem pode inspirar alguém agora. Agora, respire fundo. Abra sua mente e venha comigo descobrir como agir como se cada problema tivesse solução. Todo problema chega à sua vida como um convite silencioso para o crescimento, embora quase ninguém o reconheça dessa forma no primeiro momento. Quando o obstáculo surge, o instinto humano é resistir, reclamar ou perguntar: por que comigo? Mas permita-me conduzi-lo a uma pergunta mais poderosa: para que isso veio até mim? E se este obstáculo não fosse um castigo, mas uma convocação da própria vida pedindo que você se torne maior do que era ontem? E se esse problema fosse o sinal de que sua mente está pronta para um novo nível de compreensão, disciplina e força interior? Aprendi ao longo de décadas estudando homens e mulheres de sucesso que nenhuma grande conquista nasce em terreno confortável. Toda riqueza, toda vitória, toda transformação genuína começa no momento em que alguém decide não se curvar diante da dificuldade. Costumo dizer, e repito com absoluta convicção, que em cada adversidade existe a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa semente, no entanto, não se revela aos olhos do medo. Ela só se manifesta à mente treinada, disciplinada e cheia de fé. Observe isto com atenção. O problema não muda quando você luta contra ele com desespero. O problema muda quando você muda. No instante em que você altera a forma de enxergar a situação, algo extraordinário acontece dentro de você. O peso diminui. A confusão se organiza. A mente, antes dominada pela emoção, começa a buscar caminhos, alternativas, soluções. É nesse exato momento que o problema começa a perder o poder sobre você. Pergunte a si mesmo, com honestidade: estou reagindo como alguém derrotado ou pensando como alguém que ainda não encontrou a resposta? Mas sabe que ela existe? A mente humana é uma ferramenta obediente. Ela não questiona suas ordens, ela as executa. Se você decide que não há saída, ela confirmará isso. Mas se você decide agir como se houvesse solução, mesmo sem enxergá-la ainda, sua mente iniciará imediatamente a busca. E aqui está uma lei silenciosa da vida. A mente só encontra aquilo que decide procurar. Haja, portanto, como alguém que acredita. Caminhe como alguém que confia. Pense como alguém que sabe que a resposta existe, ainda que invisível por enquanto. Porque o problema não veio para destruí-lo. Ele veio para despertá-lo. Antes que qualquer circunstância externa tome forma, antes que o mundo responda, antes mesmo que o destino pareça se mover, a mente já decidiu. Poucos compreendem essa verdade. E exatamente por isso, tantos vivem presos a resultados que nunca desejaram conscientemente. Permita-me perguntar-lhe algo que pode mudar sua forma de enxergar a própria vida. Quem está no comando da sua mente neste exato momento? Você ou suas circunstâncias? Observe atentamente a realidade que você chama de sorte, azar, oportunidade,
ou fracasso nada mais é do que o reflexo organizado dos pensamentos que você vem alimentando ao longo do tempo. Nada surge por acaso. Tudo obedece a uma causa invisível antes de se tornar visível. A mente humana é o solo mais fértil do universo. Nela cresce aquilo que você planta, não importa se as sementes são de medo ou de fé. O mundo exterior apenas responde com precisão matemática ao conteúdo que você mantém dentro de si. É por isso que digo, com convicção absoluta, o homem não é limitado pelo que acontece com ele, mas pelo que ele acredita sobre o que acontece com ele. Quando um problema surge, dois caminhos se abrem imediatamente. O primeiro é o caminho do pânico, onde a mente se fecha, o raciocínio se confunde e o medo assume o controle. O segundo é o caminho do domínio mental, onde a pessoa respira, silencia e afirma internamente: há uma solução e eu vou encontrá-la. Qual desses caminhos você tem escolhido? Aqueles que dominam a própria mente não esperam que as condições sejam perfeitas. Eles decidem antes, decidem acreditar antes, decidem agir antes. E é justamente essa decisão antecipada que força a realidade a se reorganizar. Você pode não perceber, mas cada pensamento repetido se transforma em um comando enviado ao seu subconsciente. E o subconsciente não distingue o real do imaginado, ele apenas executa. Se você repete que é incapaz, ele criará provas disso. Se você afirma que é forte, ele buscará caminhos para confirmar essa verdade. Diga a si mesmo, mesmo que ainda não sinta: eu sou capaz. Eu penso com clareza. Eu encontro soluções onde outros desistem. Essas não são palavras vazias, são instruções mentais. Muitos me perguntaram ao longo da vida: mas como manter pensamentos elevados quando tudo parece dar errado? E eu sempre respondi: é exatamente nesses momentos que a disciplina mental se torna mais valiosa. O homem que controla a mente durante a adversidade constrói um poder interno que nenhuma circunstância externa pode destruir. Ele pode até cair, mas não se quebra. Pode atrasar, mas não desiste. Pode errar, mas aprende. E permita-me revelar algo essencial. O sucesso não começa quando o problema acaba. Ele começa quando a mente se recusa a se render. Há um instante decisivo em toda grande transformação. Não é quando o dinheiro chega. Não é quando a porta se abre, é quando a pessoa decide, em silêncio, que não aceitará mais pensar pequeno, sentir-se fraca ou agir como vítima. É nesse instante que a realidade começa a se mover. Caminhe mesmo sem garantias. Pense mesmo quando o medo tentar calar sua razão. Haja mesmo quando a dúvida sussurrar que não vale a pena. Porque quando a mente decide com clareza, o universo obedece com precisão. E lembre-se disto, grave profundamente. Você não precisa ver a solução para acreditar nela. Você precisa acreditar nela para então vê-la. Existe um tipo de fé que espera sinais, e existe outro tipo, raro, poderoso e transformador, que age antes de qualquer confirmação. Essa é a fé que não pede permissão às circunstâncias. Essa é a fé que não consulta o medo. Essa é a fé que constrói destinos. Pergunto-lhe agora, com toda a seriedade: sua fé depende do que você vê ou do que você decide acreditar? A maioria das pessoas acredita apenas quando tudo está favorável, quando há dinheiro no bolso, apoio ao redor e caminhos visíveis. Mas essa não é fé. Isso é conveniência. A fé verdadeira se revela quando o chão parece instável e ainda assim você dá o próximo passo. Aprendi, estudando os grandes realizadores da história, que a fé não é emoção. É um estado mental cultivado pela repetição consciente de pensamentos elevados. Ela nasce quando você treina a mente para confiar mesmo enquanto a lógica comum insiste em duvidar. A fé começa no invisível, e tudo que hoje é visível já foi invisível um dia. Quando você age como se a solução já estivesse a caminho,
algo extraordinário acontece dentro de você. O medo perde força, a ansiedade se acalma, a mente entra em ordem, e nesse estado novas ideias surgem, ideias que jamais apareceriam em uma mente dominada pelo pânico. Diga a si mesmo, mesmo em silêncio, mesmo que ninguém mais ouça, eu confio no processo da vida. O que eu preciso saber será revelado no momento certo. Existe uma inteligência maior trabalhando ao meu favor. Essas afirmações não são superstição. Elas são ferramentas de alinhamento mental. A fé é o elo que conecta o pensamento à ação. Sem fé, o pensamento morre no desejo. Com fé, ele se transforma em movimento. É por isso que afirmo, nenhuma grande realização acontece sem fé aplicada. Observe isto com atenção. Quando você acredita, você age diferente. Quando você age diferente, você obtém resultados diferentes. A fé faz você levantar quando outros permanecem caídos. Faz você tentar mais uma vez quando todos já desistiram. Faz você caminhar sozinho, em silêncio, sustentado apenas pela convicção de que está no caminho certo. E sim, haverá momentos em que você caminhará sem aplausos. Momentos em que ninguém entenderá sua decisão. Momentos em que tudo parecerá lento demais. É nesses momentos que a fé se transforma em caráter. Lembro-lhe de algo essencial. A vida testa primeiro aqueles que escolhe recompensar depois. Cada dificuldade que surge não é um sinal de abandono, mas de preparação. O ouro só se revela após o fogo. O caráter só se fortalece sob pressão. E a fé só se consolida quando não depende mais de provas externas. Quando estiver diante do espelho, olhe em seus próprios olhos e declare com firmeza: eu não recuo, eu continuo, nada vai me deter. Mesmo que a voz trema, mesmo que o coração bata acelerado, continue. Porque a fé não remove imediatamente os obstáculos. Ela transforma você na pessoa capaz de superá-los. E quando você muda por dentro, o mundo inevitavelmente começa a se curvar. A fé que não se move permanece apenas como esperança. E esperança sem ação é um sonho que nunca sai do lugar. Há um ponto decisivo em toda jornada de sucesso. Um ponto silencioso, quase invisível, em que a pessoa precisa escolher entre continuar pensando ou finalmente agir. É nesse momento que destinos são definidos. Pergunto-lhe com franqueza: quantas ideias você já enterrou por esperar o momento perfeito? O momento perfeito não existe. O que existe é o momento decidido. Aqueles que conquistam algo extraordinário não são os mais preparados, mas os que agem mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias. Aprendi observando os grandes realizadores que a ação é o idioma do universo. Ele não responde a intenções vagas nem a desejos silenciosos. Ele responde ao movimento. Quando você se move com fé, a vida se move em sua direção. A ação imediata não exige que você saiba tudo. Ela exige apenas que você dê o próximo passo. Muitos ficam paralisados porque querem enxergar toda a estrada. Mas a estrada só se revela a quem começa a caminhar. O primeiro passo é sempre dado no escuro, e ainda assim, ele é essencial. Você pode estar cansado, pode estar inseguro, pode estar sozinho, mas se você agir agora, algo interno se reorganiza. A mente sai do estado de vítima e entra no estado de criador. A dúvida perde espaço para a clareza, e a fé, antes silenciosa, ganha corpo. Diga a si mesmo: eu ajo apesar do medo. Eu avanço mesmo sem garantias. Cada passo meu cria uma nova oportunidade. Essas palavras, quando acompanhadas de ação, transformam-se em poder real. Existe uma lei que poucos compreendem. A coragem não precede a ação. Ela nasce da ação. Você não se sentirá confiante antes de agir. Você se sentirá confiante depois de agir. É o movimento que gera segurança, não o contrário. Por isso, levante-se.
Envie a mensagem, faça a ligação, comece o projeto, estude mesmo cansado, caminhe sozinho se for preciso. Aqueles que constroem algo grande aprendem a caminhar sem aplausos. Eles entendem que o silêncio faz parte do processo, que a solidão fortalece, que a disciplina diária constrói resultados invisíveis antes de visíveis. E quando o desânimo tentar dominá-lo, lembre-se disto. Toda ação alinhada à fé cria um eco no tempo. Talvez você não veja o resultado hoje, talvez não veja amanhã, mas ele está sendo construído. O universo testa sua decisão antes de recompensar sua persistência. Cada passo é observado, cada esforço conta. Nada é desperdiçado quando feito com propósito. Haja como alguém que já decidiu vencer. Haja como alguém que sabe que cada problema tem solução. Haja como alguém que compreende que a ação é o elo entre o invisível e o real. Porque quando você une fé e ação, o impossível começa a perder força. Existe um poder que a maioria das pessoas evita: o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da mente disciplinada, onde o ruído do medo, da pressa e da opinião alheia finalmente se cala. Pergunto-lhe com sinceridade: quando foi a última vez que você ficou sozinho consigo mesmo, sem fugir dos próprios pensamentos? Os homens e mulheres que alcançaram grandes realizações aprenderam cedo que as respostas mais importantes não gritam. Elas sussurram e só são ouvidas por aqueles que têm coragem de parar. Enquanto muitos correm em círculos, buscando soluções externas, o indivíduo disciplinado se retira, ainda que por alguns minutos, para reorganizar a mente. É nesse espaço silencioso que a confusão se transforma em clareza. Aprendi ao longo da vida que a inteligência infinita se manifesta quando a mente está receptiva e tranquila. Não quando está em pânico, não quando está pressionada, mas quando está alinhada. Caminhe sozinho, se necessário. Leia quando ninguém estiver olhando. Reflita enquanto o mundo dorme. Esses momentos silenciosos constroem uma força interior que nenhuma multidão pode oferecer. Muitos ignoram isso e acabam tomando decisões precipitadas, guiadas pela emoção do momento. Mas aquele que domina o silêncio passa a dominar também suas escolhas. Observe algo essencial. Toda solução exige um espaço para nascer. Uma mente barulhenta não cria, ela reage. Uma mente silenciosa constrói. Quando você silencia, começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Ideias surgem, intuições se fortalecem, caminhos antes invisíveis começam a se desenhar. Não confunda silêncio com inatividade. O silêncio é preparação. É o terreno onde a ação correta se forma. Olhe para dentro de si e afirme com convicção: minha mente está clara. Eu confio na orientação interior. As respostas vêm até mim no momento certo. Essas afirmações alinham você com uma ordem maior. O mundo tentará distraí-lo. As pessoas tentarão apressá-lo. O medo tentará empurrá-lo para decisões impulsivas. Resista. O indivíduo que aprende a esperar com sabedoria age com precisão. E aquele que age com precisão desperdiça menos energia, menos tempo e menos fé. Lembre-se disto: o silêncio não é vazio, ele está cheio de respostas. É nele que você se fortalece, é nele que você se reconecta ao propósito, é nele que a solução começa a se formar. E quando você retorna ao mundo depois do silêncio, retorna diferente, mais firme, mais centrado, mais preparado, porque agora você não reage aos problemas, você responde a eles. Há um momento inevitável na jornada de todo ser humano em que não é mais possível fugir. Um momento em que o barulho do mundo se cala, as distrações cessam e você se vê diante da única presença que jamais poderá abandonar, você mesmo. Esse momento acontece quase sempre diante do espelho. Pergunto-lhe com franqueza: o que você vê quando olha para si mesmo? Um ser cheio de possibilidades ou alguém ainda acorrentado a antigas crenças? O espelho não mente.
Ele não acusa, não elogia, não julga. Ele apenas reflete aquilo que você tem sido por dentro. E é nesse reflexo silencioso que muitas verdades escondidas finalmente se revelam. Aprendi, ao longo de anos estudando a mente humana, que o maior obstáculo entre o homem e o sucesso não está no mundo externo, mas nas crenças que ele aceita sem questionar. O problema não é o que lhe disseram no passado, é o que você continua dizendo a si mesmo no presente. Quando você se olha com honestidade, percebe que muitas limitações nunca foram impostas pela vida. Elas foram adotadas, repetidas e fortalecidas pela falta de consciência. É nesse instante que surge a decisão mais importante de todas: continuar sendo a pessoa moldada pelas circunstâncias, ou tornar-se o arquiteto do próprio destino. O homem que domina a própria consciência assume responsabilidade total. Ele para de culpar, para de esperar, para de justificar. Ele entende que cada pensamento recorrente constrói um padrão, e cada padrão constrói um resultado. Fique diante do espelho, não apenas do vidro, mas da consciência, e declare com firmeza, mesmo que a voz ainda trema: eu assumo o controle da minha vida. Eu não sou prisioneiro do meu passado. Eu me torno hoje a pessoa que meus sonhos exigem. Essas palavras não são motivação passageira, são compromissos internos. Observe algo essencial. A transformação começa no instante em que você decide não mentir mais para si mesmo. Talvez você precise admitir que tem procrastinado. Talvez precise reconhecer que tem vivido abaixo do seu potencial. Talvez perceba que tem permitido que o medo conduza suas decisões. Esse reconhecimento não é fraqueza, é poder. Somente quem enxerga a própria sombra é capaz de caminhar em direção à luz. Somente quem assume a verdade interna pode construir uma vida externa diferente. Caminhar sozinho faz parte desse processo. Há batalhas que ninguém pode lutar por você. Há decisões que precisam ser tomadas no silêncio, longe da aprovação alheia. Mas entenda isto: toda solidão consciente fortalece o espírito. Enquanto muitos se distraem, você se constrói. Enquanto outros fogem, você enfrenta. Enquanto alguns se perdem, você se encontra. E quanto mais clara se torna a sua consciência, mais firme se torna a sua postura diante do mundo. Você passa a falar com mais convicção, a agir com mais segurança, a escolher com mais sabedoria. O espelho deixa de ser um lugar de dúvida e se torna um ponto de afirmação. Diga a si mesmo com calma e autoridade: eu sou capaz, eu sou disciplinado, nada vai me deter. Repita até que não seja apenas uma afirmação, mas uma identidade, porque quando a consciência desperta, o medo recua. Quando a consciência assume o comando, a vida responde. E a partir desse momento, você não busca mais soluções com desespero. Você cria caminhos com propósito. Você já percebeu como a vida parece conspirar contra aqueles que se rendem ao medo e indecisão? E, inversamente, como ela parece se abrir para aqueles que agem com clareza e propósito? Isso não é coincidência. Existe uma lei silenciosa e infalível que governa todas as coisas, a lei da atração. Mas permita-me esclarecer algo crucial. Ela não é mágica, não é passiva e não funciona para quem espera sentado. A lei da atração responde ao seu pensamento, à sua energia, à intensidade com que você acredita e age. Tudo começa na mente, mas só se manifesta através da ação consistente. Pergunto-lhe com firmeza: você deseja ou você realmente está criando? O pensamento é a semente, mas a ação é a irrigação. Sem ação, até a melhor semente morre no solo. Muitos sonham com riqueza, sucesso e reconhecimento, mas não percebem que cada desejo não cultivado é apenas mais um grão perdido no vento. Aqueles que alcançam resultados extraordinários compreenderam algo fundamental. O universo não distingue entre o que você deseja e o que você imagina como real.
Ele responde ao que você sente, ao que você acredita e ao que você faz. Portanto, você deve unir 3 forças: clareza de propósito. Saiba exatamente o que deseja. Fé inabalável. Acredite mesmo sem provas tangíveis. Ação imediata. Mova-se agora, ainda que seja um passo pequeno, ainda que o caminho esteja escuro. Afirme com convicção: eu sou um criador da minha realidade. O universo está respondendo ao meu compromisso com o sucesso. Cada ação minha atrai aquilo que busco. Mas aqui está o ponto mais profundo. A lei da atração não é apenas sobre riqueza material. Ela reflete tudo aquilo que você mantém em sua mente: alegria, paz, coragem, determinação. Quem mantém pensamentos de escassez e dúvida atrai apenas mais do mesmo. Quem mantém pensamentos de abundância, fé e ação atrai oportunidades invisíveis, conexões inesperadas e soluções que ninguém mais consegue enxergar. Lembre-se disto: o que você cultiva mentalmente se manifesta inevitavelmente no mundo físico. E não se engane, nada é instantâneo, nada surge de forma milagrosa. O processo exige paciência, disciplina e persistência. Mas mesmo nos momentos de silêncio, de dúvida ou de aparente estagnação, o universo está respondendo. Cada pensamento alinhado, cada ação fiel ao propósito, cada passo corajoso é um comando silencioso enviado ao cosmos, que começa a reorganizar circunstâncias ao seu favor. Visualize por um instante você agindo com fé e propósito, mesmo sem garantias. Você enviando energia de confiança e intenção clara. Você se movendo com determinação, ainda que sozinho, ainda que desacreditado por muitos. E então perceba algo: o mundo começa a se dobrar. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, recursos se alinham, o invisível começa a se tornar visível. E aqui está a lição mais poderosa: não espere a oportunidade perfeita. Crie-a, não espere sinais externos. Haja com fé. Não espere coragem. Faça acontecer. A lei da atração é, acima de tudo, uma lei de correspondência. O que existe dentro de você encontrará forma fora de você. Se deseja prosperidade, comece cultivando riqueza de mente. Se deseja sucesso, comece sendo disciplinado no pensamento. Se deseja amor, comece dando. Se deseja liberdade, comece assumindo total responsabilidade por sua vida. Então, mesmo em meio aos problemas, repita para si mesmo: eu ajo como se já tivesse tudo o que desejo, porque minha mente e minhas ações estão alinhadas com essa realidade. Neste ponto da jornada, você não é mais um observador da vida. Você é um criador consciente, um arquiteto do seu destino. Cada pensamento, cada passo, cada ato de fé está construindo não apenas o presente, mas também um futuro impossível de ser ignorado. A verdadeira riqueza, a verdadeira força, não é o que você recebe do mundo, mas o que você cria dentro de si. E quando você combina pensamento, fé e ação, não há limite para o que você pode conquistar. Muitos acreditam que a riqueza começa no bolso, na conta bancária ou nos bens que podem tocar. Mas permita-me revelar uma verdade fundamental. A verdadeira riqueza nasce dentro da mente e do coração, antes de se manifestar fora. A riqueza externa é apenas o reflexo da riqueza interna. Tudo o que você vê fora, dinheiro, oportunidades, sucesso, é uma consequência direta do que você mantém dentro de si. Se a mente está ocupada com dúvida, medo ou escassez, o mundo exterior só poderá oferecer mais do mesmo. Mas se você nutre pensamentos de abundância, fé e determinação, o universo começa a responder de maneira proporcional. Pergunte-se com honestidade: você acredita que merece prosperar? Ou ainda se limita às circunstâncias que herdou ou escolheu aceitar? A resposta a essa pergunta define o padrão de toda a sua vida, porque a mente humana é obediente.
Ela age de acordo com aquilo que acredita e não necessariamente com aquilo que deseja. Por isso, afirmar internamente: eu mereço prosperar. Minha mente atrai riqueza, paz e crescimento. Não é vaidade, é disciplina mental. É plantar sementes que, com o tempo, florescerão em resultados concretos. Aprendi com os grandes líderes, empresários e visionários que o verdadeiro sucesso nunca é um acidente. Ele é a consequência de uma mente treinada, de hábitos conscientes e de uma fé inabalável. Quem entende isso não espera que a vida dê oportunidades. Ele cria oportunidades todos os dias. Ele transforma cada desafio em aprendizado, cada dificuldade em ferramenta e cada fracasso em impulso para crescer. Permita-me ser direto. A riqueza que você deseja não depende da sorte. Ela depende do alinhamento interno, depende da clareza de pensamento, da persistência, da ação disciplinada e, acima de tudo, da fé aplicada. Observe isto. O homem que pensa em abundância vê oportunidades em cada dificuldade. O homem que pensa em escassez vê obstáculos onde nada existe. E assim, a realidade externa é apenas um reflexo da mente. Se deseja construir riqueza, comece com a disciplina de pensar grande. Comece com a prática de agir com propósito. Comece com a crença de que você é digno de tudo aquilo que busca. Diga para si mesmo todos os dias: eu sou um criador de prosperidade. Minha mente está sintonizada com abundância. Cada ação minha fortalece minha riqueza e meu sucesso. Mas não se engane, palavras sem ação são apenas eco vazio. A verdadeira riqueza exige coragem, disciplina e iniciativa. Requer que você vá além do que é confortável, que enfrente a solidão quando necessário, que desafie o medo e que permaneça firme, mesmo quando ninguém acreditar. A riqueza externa é apenas o reflexo do que você já se tornou por dentro. E aqui está algo crucial. Enquanto você muda internamente, o mundo externo inevitavelmente se curva. Quando você combina pensamento elevado, fé inabalável e ação persistente, não há dificuldade que possa impedir o avanço. Os problemas se tornam oportunidades, os obstáculos se tornam degraus e a vida se transforma em uma sucessão de conquistas que ninguém poderá negar. Lembre-se sempre, o que você alimenta na mente hoje será o que colherá amanhã. A escassez gera mais escassez. A abundância gera mais abundância, e você tem o poder de escolher qual caminho deseja percorrer. Portanto, comece agora. Escolha conscientemente os pensamentos que deseja manter. Decida quem você quer se tornar. Alinhe cada ação à sua visão de prosperidade e propósito, porque a verdadeira riqueza não está fora. Ela já está dentro de você, esperando apenas ser manifestada através da sua fé, coragem e ação. Toda grande conquista, toda transformação significativa, toda vida que se eleva acima da mediocridade passa por um teste inevitável: a persistência. Persistir não é simplesmente continuar. Persistir é avançar quando o mundo parece conspirar contra você, quando tudo dentro de você deseja desistir, quando cada fibra do seu ser grita para parar. Pergunto-lhe agora, quantas vezes você desistiu antes de perceber que estava prestes a vencer? Napoleon Hill ensinava que a persistência é o fator que separa os que têm sucesso daqueles que permanecem à margem da vida. Ele dizia: o fracasso temporário só existe para aqueles que permitem que ele se torne definitivo. Observe atentamente. Ninguém alcança algo grandioso sem enfrentar resistência. O caminho da realização é pavimentado com desafios, obstáculos e momentos de dúvida. A vida testa sua determinação para revelar o tamanho da sua força interior. Cada dificuldade não é um sinal de derrota. É uma oportunidade de fortalecer seu caráter, sua mente e sua fé. A persistência nasce da clareza de propósito.
Ela floresce quando o seu porquê é maior do que qualquer obstáculo. Ela se fortalece a cada passo dado, mesmo quando você está sozinho, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os aplausos ainda não chegam. Lembre-se disto: quem desiste cedo nunca saberá o quão próximo estava da vitória. Quem persiste, mesmo em silêncio, mesmo sem reconhecimento, cria resultados que ninguém mais poderia imaginar. Pergunte a si mesmo neste exato momento: você está disposto a caminhar através do fogo, da solidão e da dúvida para conquistar aquilo que sua mente já visualizou? Persistência não é teimosia cega. Não é insistir pelo simples prazer de não desistir. É a decisão consciente de continuar mesmo diante do medo, de manter o foco mesmo diante da distração, de agir mesmo quando a mente insiste em recuar. Quando você enfrenta os problemas com persistência, algo extraordinário acontece. O medo perde sua força. A dúvida se dissipa. O universo começa a conspirar a seu favor. E aqui está um segredo que poucos compreendem. A persistência transforma o impossível em inevitável. A pessoa persistente não teme fracassar. Ela entende que cada erro é um passo em direção ao acerto, que cada tropeço é uma lição que ninguém mais poderia ensinar, que cada dificuldade é uma oportunidade de crescer mais rápido e mais alto do que jamais imaginou. Imagine agora uma mente que nunca desiste, que encara cada problema como um degrau, que vê cada obstáculo como treinamento, que transforma cada decepção em combustível. Essa mente se torna invencível. Essa pessoa se torna imparável. Diga a si mesmo com firmeza: eu persisto mesmo quando tudo parece perdido. Eu transformo obstáculos em oportunidades. Nada pode deter a minha determinação. E lembre-se, a persistência não é apenas uma escolha, é um compromisso com seu próprio potencial. É a linha invisível que separa os que realizam dos que apenas sonham. Portanto, avance, mesmo cansado. Continue, mesmo desacreditado. Levante-se, mesmo ferido, porque a vitória não pertence a quem começou bem, mas a quem decidiu continuar até o fim. Cada problema enfrentado com persistência é uma vitória silenciosa. Cada dificuldade superada fortalece sua mente, sua fé e seu propósito. Cada ação contínua o aproxima da vida que você merece e da riqueza que já existe dentro de você. E neste ponto da jornada, você não está mais apenas reagindo à vida. Você está esculpindo seu destino com coragem, fé e ação incansável. Chegamos ao ponto mais decisivo da sua jornada. Se você leu atentamente cada capítulo, refletiu, olhou para dentro de si e confrontou seus próprios medos, então já sabe algo essencial. A solução não está fora. Ela sempre esteve dentro de você. Pergunte-se agora: você está vivendo ou apenas existindo? Você age com fé ou espera que o mundo dê permissão para prosperar? A vida, meus amigos, não espera. O tempo não faz concessões. Cada dia perdido é uma oportunidade que jamais retornará. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não precisa esperar para que as condições sejam perfeitas. O segredo dos grandes realizadores, aqueles que transformaram sonhos impossíveis em realidades concretas, é simples. Eles agem como se já tivessem a solução. Eles vivem com a certeza interior de que o próximo passo, mesmo incerto, os aproxima do sucesso inevitável. E é justamente essa postura que faz o universo conspirar a seu favor. Olhe para os problemas da sua vida com novos olhos. Cada dificuldade que surge é um convite. Cada obstáculo é um teste de caráter. Cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte, mais inteligente, mais preparado. Diga a si mesmo: eu ajo como se cada problema tivesse solução, porque tem. Eu confio na minha mente, na minha fé e nas minhas ações. Nada pode me deter, porque meu propósito é maior que qualquer obstáculo. E aqui está algo que poucos compreendem. O mundo exterior
é apenas um reflexo do que você cultiva interiormente. Se a sua mente está clara, disciplinada e cheia de fé, a realidade ao seu redor começará a se curvar à sua visão. Se você age com determinação e persistência, a vida responderá com oportunidades, conexões e recursos que ninguém poderia prever. Permita-me enfatizar este ponto. A solução não vem para quem espera, mas para quem decide agir, mesmo sem ver tudo claramente. Não espere o sinal, não espere que outros digam que você está pronto. O sinal é você. O momento é agora. A coragem se manifesta quando você decide caminhar apesar do medo. A fé se fortalece quando você age mesmo sem garantias. E a riqueza, verdadeira riqueza, interna e externa, se revela quando você se torna o arquiteto do próprio destino. Caminhe sozinho se necessário. Leia, reflita e fortaleça-se no silêncio. Olhe no espelho e veja não apenas quem você é, mas quem você escolhe se tornar. Cada passo dado com consciência é um degrau em direção à vida que você merece. Cada ação consistente é uma afirmação silenciosa de que você está comprometido com seu sucesso. E se hoje fosse o seu último dia, se cada segundo importasse, você agiria de forma diferente? Então comece agora. Não amanhã, não quando estiver pronto. Haja hoje. Repita mentalmente, internalize e transforme em mantra. Eu sou capaz. Eu confio no processo. O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter. Viver como quem já encontrou a solução significa que você não espera mais que a vida aconteça. Você cria a vida que deseja. Você transforma cada desafio em aprendizado, cada obstáculo em oportunidade, cada pensamento em ação e cada ação em resultados. E quando você finalmente entender isso, perceberá que a solução sempre esteve disponível, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou primeiro por dentro. Agora, leve essa verdade com você. A fé aplicada, a mente disciplinada, a ação imediata, a persistência inabalável e a riqueza interna são os alicerces do sucesso real. Quem domina esses princípios se torna inquebrável, invencível e livre. E ao agir assim, ao viver assim, você não apenas resolve problemas, você se torna um exemplo vivo de que toda dificuldade pode ser superada e toda vida pode ser transformada. Emma tivesse solução e nada pode me deter. Mas se este vídeo tocou o seu coração, se acendeu aquela chama de fé e determinação, faça algo poderoso agora. Se inscreva no canal para nunca perder vídeos que podem transformar sua vida. Deixe o seu like, porque cada clique é um voto de confiança no seu próprio crescimento. Comente aqui embaixo, compartilhe qual problema você decidiu transformar em oportunidade hoje. Sua história pode inspirar alguém que precisa ouvir exatamente isso. Lembre-se sempre, viver com fé, agir com coragem e persistir diante das dificuldades é o caminho para a verdadeira liberdade e prosperidade. O mundo espera por quem age, não por quem espera. E você, a partir de hoje, decidiu agir.